Fala pessoal, e aí, como é que estão vocês? Estavam com saudade de mim? Não, com certeza não estavam, né? Eu sou Bruno Silva Cardoso e convido você aí a estudar um pouco sobre o direito. E hoje, né, necessariamente, o que nós vamos falar? Hoje eu vou falar um pouco sobre o tema do meu TCC que eu apresentei. Eu não fiquei nem um pouco satisfeito com a nota. Eu pensava que eu ia ganhar uma nota assim. A nota foi boa, tá? Foi média, tá? Assim, não foi nem muito abaixo, nem muito abaixo, nem muito alta demais. Mas para mim foi insatisfatório. Enfim, aí eu criei um outro canal. Né? Eu tinha criado outro canal lá no YouTube, lá, com outra conta, né? E tá postando ali necessariamente algumas coisas lá sobre jogos, questão de lazer. Vamos esquecer aquilo lá, tá? Assim, não deu, o YouTube entramos em conflito, né? Tentei de todas as formas ali argumentar com ele, não deu certo. E por essa questão, então, eu tinha feito uma playlist no meu canal lá de direito, denominada Central Games. Né? E, enfim, postei 2 vídeos lá, alguma coisa, me expliquei se eu me arrependo ou não, falei que não me arrependi, falei sobre a questão do aborto, a questão do aborto lá, se for legalizado ou não, né? Se for legalizado talvez vai privatizar, se privatizar, não sei, né? Pode ser legalizado, até falei que questão do Logan lá, né? Se botar assim, como marketing, legaliza hoje, amanhã já tem sido uma clínica em frente ao hospital, né? Com uma placa bem grande, especialista em procedimentos abortivos com mais de 200, 300, 400 né? Procedimentos aí. O pessoal já está abortando aí sem nem estar legalizado. Então eu optei por não estar mais postando coisa no negócio de lazer e estar jogando, tá? Enfim, larguei aquilo lá de mão, vamos voltar para cá pro canal do direito que assim, né, vai, acho que meu ver contribuir mais. E o YouTube tinha falado, acho que o YouTube tinha pensado assim, na hora que eu fui fazer o outro canal, ele não deixou eu postar o segundo vídeo lá no outro canal, né? Ele deve ter pensado assim, necessariamente, para que tu quer 2 canal mesmo? Tu já tem um, tu pode fazer uma playlist, foi necessariamente ali o que eu fiz, né? Eu fiz uma playlist, postei 2 vídeos lá e postei 2 vídeos lá, enfim, depois parei, apaguei, falei da taxação, falei da privatização e enfim, né, o que os Estados Unidos exportam, o que nós exporta para lá, falei, esqueci de falar da carne lá, né, carne, produtos ali alimentícios, né, são produtos ali que nós exportamos, produtos de alta tecnologia, tá o Google aí, que é dos Estados Unidos, tem o que é Coca-Cola, né, nós temos Adidas, Nike, iPhone, por aí, entre outros processos, né, se algum dia nós pararmos de exportar produtos alimentícios, vamos matar de fome, e eles o que, né, vamos ficar um pouco atrasado no tempo com produtos não receber produtos aí de alta tecnologia, né? Enfim, né? Então fica aí, desculpa aí, eu tinha falado em um vídeo aí, eu falei no primeiro vídeo que eu falei que ia estar postando coisas toda semana sobre negócio de jogo, né? Desculpa, né? Esquece que lá, aquela central que liguei, aquela central lá, tá? Esquece, vamos voltar para cá. Aí hoje vamos ver aí se nós conseguimos explicar aqui esse crime de estupro aí virtual, que foi o tema do meu TCC. Não fiquei nem um pouco aí satisfeito com a nota, tá? Achei que eu deveria ganhar mais. Assim, a banca foi muito exigente, até porque tinha um especialista, né? A banca é composta por 3 pessoas, né? O orientador, né, um convidado, um meu convidado e um convidado da faculdade, um especialista, teve um especialista em direito criminal e teve uma outra pessoa também que não era advogada também, mas não era a área dela, ela atua mais no direito civil, mas ela era muito experiente em questão de formatação de TCC, tá? E ela viu alguns erros, tá? Mas enfim, vou dar uma dica aqui para vocês, negócio de TCC aí, né? Quando tiver lá na norma da ABNT, opcional, não bota não, tá? Porque aí vai ser critério de tirar pontos aí de apresentação, tá? de formatação, é complicado. Enfim, aí tá aí. Mas Bruno, necessariamente o que foi aí
o tema aí que tu explicou aí. Foi o artigo 213. Eu acho que já expliquei ele aqui, né? Ou não expliquei? Eu expliquei. Esse é o artigo 213, que é os crimes ali, crimes sexuais praticados, né? Eu falei 203, só que quando eu expliquei, eu não expliquei o crime de estupro virtual, eu só falei do crime de estupro físico, né? Eu não falei do estupro virtual. Então foi o tema do meu TCC aí. É um tema aí que acho que desde do quarto, do quinto semestre eu já venho com ele para estar apresentando aí no final do semestre. E eu consegui apresentar, né? Desde do quarto período eu já tinha um tema, né? Quando eu fui, acho que quarto ou quinto, que eu estudei o crime de estupro, falei, esse assim, como se fosse uma questão que carece de solução, tá? Então aí, o crime de estupro virtual eu não expliquei. Quando eu expliquei o 203, lá quando eu estava explicando os crimes lá do Código Penal, parte especial, eu não expliquei aí o artigo 200, eu expliquei o artigo 203, só que eu não expliquei necessariamente o estupro virtual. Então tá aí, né? Vamos começar a explicar o crime de estupro virtual, como se dá aí a tipificação do crime de estupro virtual. Foi o tema aí do meu TCC, um tema bastante, ao meu ver, difícil de apresentar, tá? Exigiu muito, é muito difícil a configuração dele, tem que trabalhar aí com exemplos, tá? Então é um crime pluriofensivo. Vamos começar pela classificação. Hoje eu vou fazer aí foi coisinha simples, vai ser um vídeo bem rápido, prometo não demorar muito. Vai ser um vídeo bem rápido para explicar um crime. Não vou explicar ele com muito detalhe, não, tá? Então aí é um crime pluriofensivo, porque ofende mais. Ofende o quê? Ofende mais de um bem jurídico, ou seja, integridade corpórea, tá? Porque você pode ameaçar, né? Você pode violentar e a integridade física, e é um crime contra a dignidade sexual. É um crime comum, como eu já falei, não exige nenhuma, necessariamente não se exige nenhuma qualidade aí específica, tanto do sujeito ativo, tanto do sujeito passivo, né? Mulher pode estrupar mulher, homem pode estrupar homem, vice-versa, tá? Não tem sim uma qualidade específica do sujeito ativo nem do passivo, óbvio que tem que ser maior de idade do sujeito ativo. Crime material, ou seja, o que é um crime material? Quem se lembra aí o que é um crime material? O crime material é aquele que para sua consumação precisa aí de um resultado naturalístico. No caso aí do crime de estupro virtual, né? Tipo, temos lá no artigo 213 nós temos os verbos ter conjunção carnal, lembrando que ter conjunção carnal é a introdução total ou parcial do pênis da vagina na mulher. O que não nos interessa, né? Esse não é um estupro virtual, esse é um estupro físico, né? É o crime formal também, como eu sempre falo nos vídeos em que eu explico os crimes, principalmente na classificação, quando tem esta classificação que admite em tese vários meios de execução. Criatividade, até para se cometer crime. Crime instantâneo, ou seja, ele se consuma assim, em um determinado momento no tempo, sem continuidade. Não, deixa eu ver se eu me lembro, eu não estou me lembrando mais. É um crime instantâneo, é um crime permanente. Não, um crime instantâneo mesmo. Um crime instantâneo é aquele que se consuma em um determinado momento no tempo sem se prolongar. Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Crime comissivo, né, ou seja, uma ação, né, não uma omissão, não fazer. Crime também unissubjetivo ou unilateral ou de concurso eventual, coautoria, né, participação, estupro em bando, né, em grupo. Crime plurissubsistente, aí daqui já tá modinha, vocês já estão, né, assim,
ciente do que eu vou falar, né? Crime pelo subsistente, facilitamiento da conduta, intercrimes conatos, né? O crime do artigo 213 é um crime de ação penal pública, né? Basta aí que é um membro do Ministério Público, policial civil, né? Polícia Civil, auxiliares, fique sabendo e avisa o delegado aí para adentrar com a ação. Eu não vou fazer sujeito ativo, sujeito passivo, eu já falei que é um crime comum, ou seja, não existe nenhuma qualidade específica do sujeito ativo, nem do passivo, né? Tentativa é possível? Tentativa é possível, não sei, né? É possível. Mas o que não nos interessa. Aí vamos lá, vamos para a explicação aqui bem rápida e bem detalhada do artigo 213 do Código Penal, denominado estupro virtual. Eu expliquei o estupro, né, o artigo 213, mas o tema, né, do meu TCC foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Aí tá meu TCC aí, né, Faculdade Católica do Orion, curso de Direito, Bruno Silva Cardoso. O tema foi esse aqui, ó, investigação criminal tecnológica em análise do estupro virtual. E, né, como se dá a investigação do crime de estupro virtual. Tem essa ainda, Bruno? Tem essa sim, né? Você está olhando estupro virtual. Todo mundo pensa que o estupro é só o estupro físico, né? Ou seja, a pessoa está no mesmo ambiente, mas tem essa, né? A lei deu-se um alcance maior, uma maior interpretação aí do crime de estupro e, né, se alcançou aí então o denominado estupro virtual. Aí vamos lá, então é isso aí, como se dá a investigação e vamos explicar como se dá a tipificação do estupro virtual, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos, né, eu expliquei lá a classificação, vou explicar isso bem de forma, um vídeo série 20, 30 minutos, bem rapidão aqui, ó. Vamos lá, vem comigo, né, interpretar os verbos do artigo 213 do denominado estupro, né? Ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Aí nós temos que lembrar o que? A violência e a grave ameaça é um meio para se obter a conjunção carnal, tá? A conjunção carnal, tá? Bruno, o que é a conjunção carnal? Conjunção carnal é a introdução total ou parcial do pênis na vagina da mulher. O que não nos interessa aqui não, porque aqui nós estamos falando do estupro físico. O que nos interessa é a prática de atos libidinosos mediante ameaça. Bruno, explica isso porque tá confuso. Tá, vamos ler o caput do artigo 213, tá, todinho. Aí depois vamos explicar de forma bem detalhada, tá? Vamos lá. Ó. Constranger alguém. Olha o meio que ele utiliza para constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. Para obter o que, Bruno? Vai ser obtido o que? Conjunção carnal. Bruno, o que é conjunção carnal? A introdução total, parcial do pênis na vagina da mulher. Bruno, é só isso? Não. Ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outros atos libidinosos. Bruno, o que é atos libidinosos mesmo? Atos libidinosos, como eu sempre falei, quando expliquei lá os crimes contra a dignidade sexual, são aqueles revestidos de conotação sexual. Ah, Bruno, o que pode ser atos libidinosos aí? Não sei, automasturbação, toques íntimos, danças eróticas, não sei, vai depender aí do contexto fático da ação, né? Bruno, tá, então vamos lá. Tem um crime de estupro, que eu pensava, né? Na minha cabeça eu pensava que era só a introdução total parcial do pênis na vagina da mulher. Mas agora você me falou que tem o quê? O crime de estupro virtual. Como é que é isso, Bruno? Porque tá um pouco difícil a compreensão, tá? Porque na minha concepção, eu pensava o quê? Que se eu fosse estuprar uma pessoa, eu tinha que introduzir total parcial ou introduzir total ou parcialmente o pênis na vagina dela, tá? Como eu já falei aqui, na classificação, bem lá no comecinho, eu já falei lá, olha, o crime de estupro é um crime comum
Ou seja, não exige nenhuma qualidade específica tanto do sujeito ativo, tanto do sujeito passivo. Temos que lembrar também que o sujeito passivo, aquele que está suportando a conduta criminosa, pode atuar tanto quanto sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Bruno, me explica isso. Vou explicar no exemplo do crime de estupro virtual. Vamos lá, vem comigo. Olha só como é que se configura isso. Olha, o sujeito ele constrange alguém mediante ameaça, né? Ameaça a mãe, ameaça o pai, ameaça o irmão, né? Ameaça a avó. Qual é o meio e o modo que ele se utiliza para obter essa ameaça contra a pessoa? Virtualmente. Ah, Bruno, quais são os aplicativos? Hoje nós vivemos aí necessariamente uma era moderna, né? Estamos evoluindo a cada dia que passa, né? Hoje praticamente eu acho que WhatsApp, Facebook, Twitter, Trends, Instagram tem aí uma videochamada. Então, os verbos que nos interessam aqui para chegarmos a então ao denominado estupro virtual, que é muito polêmico aí, algumas vozes aí sustentam que não é possível esse crime de estupro virtual, porque não tem crime, não existe crime de estupro virtual, só existe crime de estupro físico. Vamos lá, olha só. Vamos lá, olha. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu ameaço uma pessoa mediante videochamada para a prática de atos libidinosos. Bruno, como é que é isso? Como é que funciona isso? Tá muito confuso na minha cabeça, eu não sei, cara. Assim, tu tá falando uma coisa, né? Eu tô pensando aqui que o estupro é a introdução total parcial do pênis na vagina da mulher, mas pelo que você está me falando aqui, eu ameaço alguém à distância, né, mediante videochamada ou não sei, videochamada, ou webcam, né, de frente ao computador, ameaço ela, né, o meio que eu utilizo é a videochamada para a prática de atos libidinosos, né. Bruno, dá um exemplo, eu vou dar o exemplo, vamos pôr no exemplo, tá? Vamos supor, eu moro aqui em uma região aqui no estado do Tocantins, eu faço fronteira com outro estado. Qual é o estado? O estado do Pará, né? Qual que liga nós? É uma ponte. Então é o seguinte, olha, eu vou dar um exemplo aí, vai ser o exemplo para fixaçãozinha na cabeça de vocês, tá? Aí vamos lá, eu tô aqui no meu quarto agora, né? Eu vou ligar com uma pessoa lá do estado do Pará. Eu tô no Tocantins e ela no Pará. Eu vou ligar para ela, tá? Não sei, por videochamada, celular, né? Webcam não, né? A câmera frontal, eu ligo para ela, né? E ela atende, vamos supor, não sei, né? O nome de alguma menina, não vou citar o nome não, porque não. Assim, eu ligo para alguma menina do estado do Pará. Eu ligo para ela, só estou dando um exemplo, claro, né? Para ir para fixação na cabeça de vocês e de quem está me assistindo para melhor compreensão. Talvez alguém que algum dia queira explicar esse crime algum dia, né? Como tema de TCC também, que é bastante polêmico. Então, assim, eu ligo para ela mediante uma. Né, hoje, pelo WhatsApp, né? O WhatsApp tem videochamada, né? A câmera frontal do meu celular, ela atende, né? E ela atendeu, eu vou proferir a ameaça, né? Qual seria ali necessariamente a ameaça, né? Olha, se você não se masturbar aí na minha frente, eu vou matar seu pai, né? E mediante esta ameaça, ela começa a se masturbar. Ou então pior, né? Eu falo assim, olha, eu quero que você necessariamente introduza um pênis de borracha na sua vagina. Ou então eu quero que você introduza aí um pênis de borracha no seu ânus. Né? Ou então pior, eu quero que você pratique aí com alguém, né? Eu vendo, claro, por vídeo chamada, um sexo com a pessoa que está do seu lado. Ou então eu quero que você deixe um cachorro aí lamber a sua vagina, né? Ou você pratica um sexo com um cachorro, né? E por aí vai. É assim, né? Vocês podem estar me chamando aí, quem for assistir esse vídeo, vocês podem falar assim, tu é louco, ué. Não, desculpa, né? Os exemplos que eu dou são pesados. Eu boto aí, sempre que eu vou postar, principalmente quando estou explicando, para mim esses crimes aí sexuais aí, tá? Então,
deu-se interpretação para então um denominado estupro virtual. A vítima pratica nela mesmo, né, algum ato libidinosos. Atos libidinosos, né, para fins de interpretação, são aqueles revestidos de conotação sexual, tá? Então, eu ligo para ela, ameaço ela e ela pratica nela mesmo, né? E eu vendo, né? Mediante videochamada ou pelo computador, webcam, né? Não sei. Né? Ela pratica nela mesma, ela introduz uma coisa na vagina dela, no ânus dela, ela começa a se tocar, ela começa a praticar com outra pessoa algum sexo, né? Deixa um cachorro lamber ela, enfim, né? Assim, desculpa os exemplos que eu tô dando, mas é assim, é só exemplo, tá? Que eu tô dando, né? Não tô falando com o intuito aqui, é para vocês ficarem cientes de como é difícil a configuração desse crime. Aí vamos lá. Bruno, como é que se deu essa interpretação? Ao meu ver, o crime de estupro ele evoluiu muito bem. Ele evoluiu assim muito bem no decorrer dos anos. Né? Antigamente se você estuprasse uma pessoa, se você se casasse com ela, né, você ficaria isento de pena. Acho que até 2015, 2005, se eu não me engano. Desculpa, talvez eu possa aí, de uma certa forma, estar enganado. Mas como é que foi isso? Olha, o artigo 214 tá aqui, está revogado por essa lei aqui. Ele foi revogado. Tinha-se aqui atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor era o que? Era prática de atos libidinosos. Os verbos que estavam aqui, no artigo 214 foram ali para o artigo 213. Então, basicamente, o que foi que aconteceu? Né? Os verbos foram para cá, houve então um alcance da prática delituosa de um crime. Né? Antigamente, antes de não ter, de os verbos, né? Antes dos verbos não irem para cá, se falava só em estupro físico. Agora, né, a interpretação aumentou. Há de se falar agora em estupro virtual, justamente aí com as práticas aí de ameaça e atos libidinosos. Aí eu vou repetir. Lá na classificação eu falei assim, olha, o crime de estupro virtual é um crime comum, ou seja, não exige nenhuma qualidade específica tanto do sujeito ativo, aquele que vai proferir a conduta criminosa, tanto do sujeito passivo. Aí eu falei assim ainda mais, olha, o sujeito passivo pode atuar tanto como sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Como, Bruno? Isso pode acontecer. Ele mesmo pode introduzir nele mesmo um vibrador. Né? A mulher pode introduzir nela mesma um pênis, ou um pênis na vagina dela, no ânus dela. Ela mesma pode se tocar, ela mesma pode se automasturbar. Basta ele proferir a ameaça mediante videochamada para a prática de atos libidinosos. Pronto, se consumou aí o crime de estupro virtual, tá? Aí vamos lá. Eu também expliquei lá na classificaçãozinha. O crime de estupro do 213 é um crime formal, ou seja, para a sua consumação. Não, formal não, desculpa, errei. Crime formal para a sua, não é necessário um resultado naturalístico. Né? Desculpa, errei. É um crime material. Né? É um crime material. Ou seja, para a sua consumação precisa-se de um resultado naturalístico. No caso do estupro físico, em que a pessoa está no mesmo ambiente, ou seja, a vítima e o sujeito ativo estão em um quarto e o sujeito ativo estupra ela, né? Ter conjunção carnal, que é a prática de atos libidinosos, né? Introduziu total, parcialmente o pênis na vagina dela, consumou-se o crime. Bruno, e como se consuma o crime de estupro virtual? Simples, basta ela fazer o ato libidinoso mediante ameaça. Ou seja, o sujeito ali, né, o
sujeito ali ligou para ela, ligou ali para a vítima, mediante videochamadas, né, mediante videochamada. E, né, fez o que? Ameaçou, não sei, né? Não sei qual é o tipo de ameaça. Aí, como assim, o crime é de forma livre, né? Admite aí vários meios de execução, como eu sempre falo, criatividade até para se cometer um crime. Vamos lá, ameaça mediante videochamada a praticar atos libidinosos, né? E eu falei, é um crime comum, a vítima pode atuar tanto como sujeito passivo, tanto como sujeito ativo do crime de estupro virtual. Fica compreendendo? Vocês compreenderam? Vocês aí que vão assistir este vídeo, tá? Eu não vou nem falar das qualificadoras não, tá? Não vou adentrar aqui no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, tá? Eu não vou adentrar nisso não, eu tô falando só do caput. Foca nisso aí, você que está me assistindo agora, vai prestar um concurso que ficou, tem um rapaz ali que não é nada e explica um crime de estupro, que explicou o crime de estupro virtual perfeitamente. Você que vai prestar alguma coisa aí ficou sabendo, tá? Foque nisso, você que está olhando agora para a tela do computador, para a tela do notebook, eu não sei. Foca na ameaça, no estupro virtual, foca na ameaça e no ato libidinoso. Esquece a violência, né? Porque se deparar a violência, como é que ele vai quebrar uma perna, né, de uma pessoa para praticar atos libidinosos, sendo que o meio que ele utiliza, né, é virtual? É complicado, né? Muito complicado isso, né? Foca só na ameaça. Ele ameaça mediante videochamada, né, e atos libidinosos, como eu sempre venho falando. E atos libidinosos são aqueles revestidos de conotação sexual, que diferencia aí de ter conjunção carnal, que é a prática total ou parcial do pênis na vagina da mulher, tá? Aí vamos lá, outro posicionamento aqui. Algumas pessoas sustentam que isso não é crime, é outro tipo, né? Assim, não sei, ele ameaça, né, alguma pessoa mediante videochamada a praticar atos libidinosos. Para mim, estupro virtual. Para mim, está configurado crime de estupro virtual. Tá? Crime comum, a vítima, né, o sujeito passivo do crime que está suportando a conduta criminosa, pode atuar tanto como sujeito passivo, tanto como sujeito ativo do crime de estupro virtual. O meio que ele utiliza é virtualmente. Né? Com esse avanço da modernidade, né, é possível qualquer crime. É assim, né? Aí tem um princípio aí tem dois princípios da taxatividade, o princípio da proporcionalidade. Questão seguinte, aí tem uma questão polêmica, tá? Então, no 213 tem dois crimes, então, o estupro físico, que é a introdução total ou parcial do pênis na vagina da mulher, que é no ato aí, no verbo aí ter conjunção carnal, e nós temos o estupro virtual, tá? Que mediante ameaça, né, por meio da internet, a prática de atos libidinosos. Vocês compreenderam? Então, o 213 tem dois crimes aí, dois: estupro físico e o estupro virtual. Complicado, né? Muito complicada a configuração desse crime. Eu não sei se alguém for assistir este vídeo, né, é difícil mesmo desse jeito, porque assim, eu olho e eu vejo fácil a interpretação do que é um estupro físico, do que é um estupro virtual. Difícil, né? Assim, tem doutrinas, né, que sustentam que não existe crime de estupro virtual, não, né? Isso aí é balela, tá? É outra coisa, tá? Mas, assim, a pena, né? Aí tem outro porém que se questiona muito sobre a pena. Por exemplo, lembrando, o artigo 213 tem dois crimes. Dois crimes. Olha a interpretação aí que se deu com a revogação do artigo 214. Os verbos do 214 foram para o 213. Deu um alcance aí
abrangente nesse crime. Esse crime, vocês não tem noção tanto que esse crime de estupro evoluiu, não. Esse crime de estupro evoluiu de um tanto. Aí nós temos um questionamento. É justo? Olha bem, vocês que estão aí na tela do computador, telefone, eu não sei se vocês só estão me escutando pelo áudio, mas a pena do crime de estupro é de 6 a 10 anos de cadeia, de reclusão. Acho que é regime aberto, né? 6, 8. Se pegar 6, pegar semi-aberto. Acima de 8, pega regime fechado. A pena máxima é de 10 anos, a pena mínima é de 6. Aí a doutrina costuma questionar o seguinte, preste muito bem atenção nisso. É justo punir, né, o agente ali que cometeu o crime virtual com a mesma pena do estupro físico? Porque tem dois crimes. Não sei se vocês perceberam. Tem dois crimes aí. Estupro físico, né, em que a vítima, o sujeito ativo e o passivo estão no mesmo ambiente, e o sujeito ativo e o passivo estão no mesmo ambiente, e o estupro virtual em que as pessoas estão distantes. E aí? Por quê? No estupro físico você pode quebrar uma perna de uma pessoa, você pode quebrar um braço, para ter o quê? Para ter conjunção carnal. Aí na ameaça, é ameaça psicológica, né? Porque no estupro físico, né, no ato de ter condição carnal, você pode, né, sofrer uma lesão corporal de natureza grave, né, gravíssima. Você pode quebrar uma perna dela. E na ameaça, fica só na ameaça mesmo, um mal justo e grave. O que é ameaça? É um mal justo, proferir a alguém um mal justo e grave. Basta que a vítima, né, entenda ali o caráter ilícito do fato da ameaça. Ela vai se sentir ameaçada e vai praticar ali, mediante distância. Eu falei, deu exemplo aí da ponte ali, que está no estado do Pará, e pratica ali atos libidinosos. Ela entendeu o caráter ilícito do fato, ela vai praticar nela mesma atos libidinosos para satisfazer a área cível do sujeito ativo do crime. Aí a questão que eu quero levantar aqui para vocês é o seguinte: olha só, é justo a pena? É justo ou não? Porque, como eu venho falando aqui, e eu estou falando aqui para vocês, no artigo 213 tem dois crimes: estupro físico e estupro virtual. É justo punir com a mesma pena? Sendo que no físico eu posso quebrar uma perna dela, eu posso quebrar um braço, e no virtual fica só na ameaça psicológica. Os danos são os mesmos? Fica aí um questionamento que é assim, pode ser até um tema de TCC, sem ser esse estupro virtual, né? Eu não sei se deu aí para compreender. Mas então, tá bom, acho que eu já falei muito. Desculpa aí se eu exagerei um pouco nos exemplos, mas é só para deixar, né, bem claro aqui. Essa questão foi o tema do meu TCC, tá? Isso aí, assim, quem quiser apresentar, tá aí. Princípio aí da taxatividade, princípio aí da proporcionalidade, tá? Algum sustento que não há crime, é inexistente, tá? Enfim, fica aí. Assim, antes de terminar esse vídeo, eu vou falar para você o seguinte. Esqueci. Bruno, e como é que se investiga esse crime? Porque a pessoa liga assim, eu estou no estado do Tocantins, ela no estado do Pará, eu profiro ameaça, eu faço com que ela pratique atos libidinosos, e depois, acabou, desligou a chamada, né? Se desligou ali e acabou. Como é que se investiga isso? Né, tem um marco civil aí da internet, que meio que, né, fala aí para os provedores de IPs que rastreiam, a polícia civil aí, através dos IPs dos computadores ou dos celulares, do e-mail, né, conseguem rastrear esses indivíduos que praticam esse tipo de conduta por meio virtual. Tem um marco civil mesmo ali que a pessoa
ela se utiliza, né, ela utiliza aí o meio virtual ou o anonimato, né, é possível aí se chegar até o sujeito ativo do crime de estupro virtual por meio do rastreamento dos IPs, tá? Mesmo que ele use o anonimato, tá? Fica registrado lá no Gmail, não tem como não. A Polícia Civil aí, a lei assegura aí, tá? Sem preocupação, você aí que recebeu uma ligação e um indivíduo ali falou, eu quero que você pratique atos libidinosos, né? Comece a se masturbar aí para satisfazer a área civil dele, e aí você acabou de se masturbar ali e desligou a chamada, não fique preocupada, tá? Você vai lá, faz o registro, faz a representação na delegacia, ele tem como sim rastrear ele e chegar-se até o indivíduo que proferiu essa ameaça por meio virtual para que você pratique esse ato libidinoso, que ao meu ver é um crime de estupro virtual. Bruno, uma solução, né, para evitar a interpretação diversa é o seguinte, olha lá, nós temos aí o artigo 200, nós temos o artigo 213. Cria um artigo 213, linha A, denominado estupro virtual, justamente para o princípio da proporcionalidade, princípio da taxatividade, que não há crime, que não há lei. Bota aí, 213, linha A, aí bota esses verbos aí, ó. Constranger alguém mediante grave ameaça, ou a praticar, ou a permitir com que ele se pratique ato libidinoso. Pronto. Pronto. Estupro virtual. Bota esses verbos aí que eu tô falando. Desse jeito aí. Né? Então, nem precisa, só tá lá. Tem estupro ali, aí bota aqui 213 linha A, estupro virtual, tá? Ou então bota aqui parágrafo terceiro, né? O legislador ali, um belo dia talvez com alguma reforma, pacote anticrime aí do Bolsonaro, o Sérgio Moro, foi o Sérgio Moro, né? Bota aqui parágrafo terceiro, estupro virtual, né? Ameaçar praticar ou permitir atos libidinosos. Pronto, tá resolvido, né? Eu tinha no meu TCC eu botei dois casos bem recente mesmo, né? De duas pessoas que foram condenadas por estupro virtual. A juiz de primeira instância reconheceu, eles recorreram, né? E os desembargadores reconheceram, tá? O estupro virtual. Então é possível sim configurar o estupro virtual, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, tá? Me preparei bastante. Eu apresentei, claro que eu tive que mudar várias e várias vezes na hora ali que eu fui apresentar o meu TCC. Por questão do tempo também, eu acho muito pouco tempo para apresentar o TCC, tá? 20 minutos mais 30 de apresentação de tópicos. E eu tive que mudar várias e várias vezes ali o roteiro de fada, como eu ia apresentar isso, porque assim, se você lê meu TCC, eu não sei se tem como eu deixar ele disponível no YouTube, acho que eu vou deixar ele lá no YouTube. Não sei se eu posto ele no YouTube, não sei se tem como postar. Não ia postar aí para vocês dar uma lida, leiam ele, né? Até uma obra de arte e tirem suas próprias conclusões. Eu mesmo fiz, não paguei, eu não paguei ninguém para fazer, tá? Deu muito trabalho, meu orientador me orientou muito bem. E é isso, pessoal. Assim, e eu gostaria de pedir aí, né? Se inscreve no meu canal. Acho que tem 5 inscritos, 4 inscritos, não sei. Eu nem ando olhando, né? Eu termino de gravar aqui e posto no YouTube. E enfim, o que eu quero pedir para vocês, se inscreve aí no meu canal, ajuda aí, dá um like, compartilha. É assim, se inscreve aí, velho. Às vezes eu penso que ninguém tá vendo isso aqui, ninguém se interessa por isso aqui. E os vídeos anteriores que eu acho que faltou um pouco de eu estar falando para você se inscrever. Mas se inscreve aí, me ajuda, me dá uma força aí, se vocês gostam do jeito que eu explico as coisas. Vai dar uma força aí pro Bruno Silva Cardoso. Desculpa, vai desculpando alguma coisa, vai desculpando os exemplos, tá? Eu sempre quando eu boto no YouTube, eu boto
assim, a maioridade para maiores de idade, não deixe criança por causa dos exemplos que são famosos, são muito pesados, tá? Mas dá uma força, dê uma força. Prometo não decepcionar, eu estou preparando aí algumas coisas interessantes para estar trazendo aqui para o canal. A forma, a metodologia que eu explico. Como eu falo, eu monto aí um roteiro de aula para explicar isso aqui, tá? Então dá uma força para mim, se inscreve no meu canal, por favor, você que está vendo aí, só se inscreve. Ative o sininho se possível para saber de notificação. Sempre estou trazendo algumas coisas novas aí, tá? Então é isso, pessoal. E se no final você está ouvindo alguma seresta aqui, é porque eu moro no interior, tá? E tem um forrozinho um pouco perto da minha casa, pode estar aparecendo aí, tá? Mas vai desculpando aí. Então é isso, pessoal. Fui, brigadão, tá? Até a próxima. Eu vou estar vendo aí o que eu vou estar postando aí. Fica aí então o tema do meu TCC, estupro virtual, muito difícil de se explicar. Quem quiser explicar, tá? Também pode explicar, quiser falar sobre o princípio da taxatividade, da proporcionalidade da pena, pode ser tema também. Mas obrigado, um forte abraço, fui!